Frederico, bem-vindo. Então, conforme eu tinha falado, a gente ia começar pontualmente às 10h02. E eu passo a palavra, então, para as considerações iniciais aos presidentes dessas duas jovens casas. Então, por questões de idade e do programa, em primeiro lugar, a Seminas no José Anchieta. Agora você que vai ter que fazer, porque está no programa assim. Se você quiser quebrar o protocolo, é sua liberdade. Ô, Virgínia, isso é uma discriminação, porque eu deferiria a você a primeira palavra. Mas como vou, de fato, ser breve, a palavra... Tempos modernos, Anchieta. Fique à vontade. A palavra não me pertence, a palavra pertence ao nosso convidado Frederico Aires Lima, a quem a Seminas agradece por estar aqui presente, e o que me alegra muito, nesta fase de extraordinárias realizações da nossa Seminas, notadamente em parceria com a CME, na verdade, o Frederico nos surpreende. Ele vem falar sobre o futuro. E eu tenho uma observação muito própria, de certo modo filosófica, sobre a visão de mundo, porque o passado já foi. Ele serve para a gente dele fazer estatística, arregimentar o que foi bom e o que foi ruim. O futuro ainda não veio. Portanto, se o passado já foi, e se o futuro ainda não veio, o que nós temos, de fato, é o presente. Mas não se faz presente sem bem medir o futuro. Bem-vindo às nossas casas, meu caro Felipe Aires Lima. Esse Aires seu, é provável que ele seja de Santa Bárbara? É a primeira pergunta que faço. E assim, dando-lhe e a todos os presentes boas-vindas, eu encerro aqui esta apresentação, porque a palavra, a título de apresentação, pertence à dama, à doutora Virgínia Campos. Obrigada. Bom, novamente, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar novamente fazendo uma abertura de um evento com a nossa parceira Associação Comercial de Minas. Então, obrigada, José Anchieta, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Bom, juntos estamos a Comissão Técnica de Mineração e Siderurgia da SME e o Conselho Empresarial de Mineração da Seminas. Ambos são comandados pelo nosso colega Adriano Stechit, sempre muito atuante e organizando eventos de muito conteúdo. Muito bem-vindo, Frederico Aires Lima. Obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco nessa manhã, tratando aí de tema tão importante, abrangendo inovação e eficiência energética, ao tratar dos aços do futuro, bem colocado aí pelo Anchieta, na abordagem sobre o futuro. É a engenharia, né, com seus profissionais que preparam o futuro utilizando como ferramenta o conhecimento e a tecnologia. Bom, eu aproveito essa oportunidade para informar que a nossa diretoria, a atual diretoria, que tomou posse no dia 1º de dezembro do ano passado, como parte da nossa estratégia de buscar novos públicos e uma presença mais firme, né, de atuação junto à sociedade, instituiu a Comissão Técnica de Agricultura, Floresta e Economia Verde. O nosso objetivo com essa comissão, mais essa comissão, é acolher de modo bastante específico as engenharias que se dedicam aos trabalhos no campo, que são as engenharias agronômica e florestal. Então, Frederico, nós nos colocamos também como parceiros aí da Teran no segmento da bioenergia, essa empresa referências do grupo em produtos a partir de florestas renováveis de eucalipto. À frente da nossa comissão técnica está a engenheira ambiental Ana Paula Bicalho, que é gerente de meio ambiente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais.
Nós, lá na SME, procuramos sempre proporcionar espaços de diálogo técnico, como esse que nós vamos ter a partir de agora, porque nós entendemos que a engenharia tem por finalidade atender a sociedade, devemos estar, portanto, a serviço da sociedade, e isso se dá por meio desses espaços de discussão, onde nós podemos, inclusive, mostrar como que a engenharia está presente na vida das pessoas, né? Rotineiramente na vida das pessoas. Muitas vezes até nem sendo percebida pelas pessoas, mas estamos aqui no dia a dia delas. Os aços, por exemplo, nem sempre são observados, mas faz parte de tudo que está aí à nossa volta. Eu acho que esse espaço de diálogo pode também melhorar essa percepção da sociedade quanto à importância da nossa atuação, né? A engenharia e os seus profissionais da engenharia. Bom, eu passo então a palavra para o Adriano, para fazer as devidas apresentações, fazer a apresentação do nosso palestrante e conduzir os trabalhos dessa manhã. Bom trabalho a todos, bom trabalho, Adriano. Muito obrigado, Virgínia, muito obrigado, José Anchieta. Mais uma vez, bem-vindo, Frederico. Outro dia eu participei de um evento, né, e a gente sempre em Minas Gerais gosta de um cafezinho. Então, já vi que o Frederico está tomando o cafezinho dele ali também. Então, um cafezinho para todo mundo aí, né, de boa e tudo. E é importante essa questão que a Virgínia falou, porque somando as duas casas, né, são 210 anos de bagagem. A AC Minas com 120 anos e a nossa SME com 90 anos, conforme representada atrás da Virgínia aí no logotipo comemorativo que a gente fez. E Frederico e todos os convidados, são mais de 30 comissões técnicas e conselhos empresariais que nós colocamos à disposição dos nossos associados e parceiros. Então, por favor, utilizem. Nós precisamos de demandas para que a gente possa endereçá-las para poder ter uma engenharia, associação comercial, então um comércio empresarial, empresas cada vez melhores e cada vez mais bem preparadas para enfrentar as adversidades que nós temos. Mas como a palavra é do Frederico e eu já recebi essas duas recomendações dos dois presidentes, vou apresentá-lo. Frederico Aires Lima é o diretor-presidente da Aperam South America desde dezembro de 2014 e da Aperam Bioenergia desde abril de 2016. Ele é engenheiro metalurgista pela Universidade Federal de Minas Gerais, deve ter sido aluno de vários professores que eu também fui, possui mestrado em metalurgia pela UFMG e o MBA executivo pela Fundação Getúlio Vargas. Está na Aperam desde 1996. Foi diretor comercial, gerente geral de negócios, de aços elétricos e carbono e gerente de exportação. Sob a sua liderança, a Aperam foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no setor siderúrgico no Brasil em 2016. E a Aperam Bioenergia, premiada com o primeiro lugar na categoria agronegócio, no ranking dos lugares incríveis para trabalhar em 2020. Frederico, você com a palavra. Muito obrigado, Adriano. Sim, eu estou tomando meu café, mas o pão de queijo nós vamos ter que deixar para depois que as coisas acalmarem um pouco, né? Agradeço aí a apresentação, as palavras. Eu acho que vocês fizeram uma introdução que eu fiquei impressionado como é que vai ser alinhado o que nós vamos conversar. O José Anchieta respondendo sua pergunta, sim, é da família de Santa Bárbara, essa mesmo que você conhece. Bom, ele começou falando um pouco do Aços do Futuro, que a gente vai falar, e o objetivo que a gente colocou esse título, né, é que é interessante como que nos últimos anos, gradativamente, eu vou falando cada vez mais e trabalhando cada vez mais os assuntos ligados ao futuro e menos os assuntos do presente e curto prazo, né? Eu acho que isso mostra como é que o mundo vai evoluindo no que tange a sustentabilidade, a visão de futuro, e aí é um pouco do que eu queria pautar, e por isso a gente pôs esse título, porque é isso que vai nos nortear.
E depois também, quando a Virgínia comentou um pouco sobre a parte, né, do agronegócio, e ela lembrou da bioenergia, sim, eu vou entrar nisso, vocês vão perceber como que a bioenergia tem um papel muito importante nesses valores que nós temos de preocupar com o futuro, né, de produzir o aço, que, como a Virgínia bem lembrou, está ao redor da gente, e vocês vão ver quando eu falar brevemente dos nossos produtos, e realmente eles estão, vocês usaram aço Aperam hoje, desde que acordaram, no mínimo umas 5 ou 6 vezes, e aí eu vou tentar dar essa visão de como que o aço está em volta da gente, mas de uma forma sustentável e que eu espero seja cada vez mais sustentável. Então, só agradeço aí o convite, é um prazer, conheço bem as duas casas, me senti jovem, a Aperam tem 77 anos apenas quando a gente vê essas duas entidades, é muito comum eu fazer esse bate-papo e ser a empresa mais antiga, é uma das siderúrgicas foi uma das primeiras siderúrgicas do país, logo depois da CSN nós viemos, então normalmente eu sou como empresa, eu sou o decano, dessa vez eu não, sou o mais jovem aqui, né? Isso é legal, a gente vê empresas, entidades aí há mais de 100 anos, há 90 anos, muito bonito, vocês estão de parabéns por dar continuidade aí. Tenho certeza que eu vou fazer minha parte para que a Aperam comemore os 90 e depois os mais de 100 anos aí. Mas então, sem muita volta, deixa eu entrar um pouquinho no que eu quero mostrar e compartilhar com vocês. Confirma que vocês estão vendo minha tela aí, por favor. Tá, Frederico, eu vou confirmar sim e somente vou tomar um segundinho só para reforçar com os presentes nessa apresentação sua, se tiverem qualquer pergunta para usarem o chat, que aí ao final da sua apresentação eu vou fazer as perguntas que aparecerem, tá ok? Combinado. Obrigado, Adriano. E já está aparecendo, só para te responder aí. Então tá bom, deixa eu falar um pouquinho da Aperam, eu acho que a gente tem que começar dizendo o que é a Aperam, né? Na verdade, a Aperam é fruto do spin-off, do desmembramento das atividades de aços inoxidáveis e elétricos da ArcelorMittal. Então, hoje, eu vou contar um pouquinho mais da história, mas só para nos nortear, hoje temos 2 grandes footprints, dois grandes mercados que nós atuamos, que é o da América do Sul e a Europa, né? Na América do Sul, nós temos a nossa maior unidade, que é a unidade de Timóteo, da qual eu sou o presidente. Ali nós temos todo o processo siderúrgico, que é uma usina integrada, a gente começa com alto forno e vai até os produtos acabados laminados a frio. E além da usina, que, como eu disse, é a maior usina, se a gente pegar ela como única, na França nós temos outras 5 unidades, na Europa temos outras 5 unidades, sendo 2 na Bélgica e 3 na França. Então, na Europa a gente é um pouco mais desintegrado, faz a placa num lugar, lamina no outro, mas se você pegar o todo, são unidades de tamanhos semelhantes, mas aqui tudo integrado numa só, lá distribuído em 5 unidades. E aí, comentando da história, né, eu comentei que vamos completar em outubro 77 anos, a Aperam foi fundada em 44 como Acesita, na verdade, nessa época o nome da empresa era Aços Especiais Itabira, a Acesita já é a sigla. Ela foi privatizada em 92, quando aconteceram as grandes privatizações. Em 98, a então Usinor passou a ser o maior acionista da então Acesita, e aí nós integramos então o grupo Usinor, que em 2007 se tornou depois o Usinor virou Arcelor, e em 2007, com a aquisição da Mittal, virou o grupo ArcelorMittal. E aí, como eu disse, em 2011, no dia 25 de janeiro de 2011, nós comunicamos ao mercado o desmembramento. Naquele momento, o que aconteceu foi que cada 20 ações que você tinha da ArcelorMittal, você passou a ter 19 da ArcelorMittal e uma de uma nova empresa criada chamada Aperam. Então, desde aquele momento, a gente passa a ter o mesmo acionista principal, mas empresas que operam totalmente independente. A unidade da Aperam South America, da qual sou presidente, tem a sede aqui em Belo Horizonte, uma usina integrada em Timóteo, a bioenergia no Vale do Jequitinhonha, e 3 centros de serviços e distribuição, né, em Ribeirão Pires, um de Tubos, e em Campinas, em Caxias do Sul. Então, a gente distribui aço nessas regiões. Somos 3.300 empregados próprios, entre Timóteo, aproximadamente 2.300, e as unidades de reflorestamento, aproximadamente 1.000 pessoas. E os 3 vou falar um pouco dos produtos, então não vou entrar aqui, depois eu falo. São 900 mil toneladas de aço líquido, né? Esse aço líquido é meio grego para quem não é metalurgista, mas é a forma de você ter a referência, porque à medida que você vai andando no processo produtivo, vão tendo variações de rendimento. Então, na verdade, quando você vê o tamanho de uma siderúrgica é isso. Então,
Essa é uma siderúrgica de um pouco menos de 1 milhão de toneladas ano de capacidade, operando 2 altos fornos, ambos a carvão vegetal. Eu vou falar um pouquinho mais disso para frente também. Eu comecei a falar dos produtos, e aqui eu quero só deixar essa visão de por que a gente fala que são os aços do futuro. Nós temos 3 grandes linhas de produtos, que são os aços inoxidáveis, os aços elétricos, e uma linha um pouco menos significativa, tanto em volume quanto nos nossos resultados, que são aços carbono especiais. Se a gente olhar o inox, como, né, a Virgínia começou comentando, ele é mais visível, está no nosso dia a dia, está na indústria automotiva. Com certeza os carros de vocês têm escapamentos de aços inoxidáveis. Linha branca, o fogão que você fez o café hoje cedo, o tampo é de inox, a geladeira provavelmente pode ser de inox também, a pia da sua cozinha é de inox. A cutelarias e bachelas, né, talheres, tem algumas aplicações, talheres é uma delas, que o aço inox ele não tem concorrente, não tem nada que seja tão aplicável para aquele uso quanto o aço inoxidável. Transportes, então, toda a parte de tanques de armazenamento, eu vou falar um pouquinho para frente de um novo produto que nós temos aí, o aço inox é bastante utilizado. Bens de capital, que de todos que eu falei agora, talvez seja o que vocês têm menos visibilidade, mas é onde vai o maior volume, se você pegar cada um desses segmentos. Então, o setor de óleo e gás, o setor de açúcar e álcool, indústrias, aqui o uso de inox é menos visível, mas é bem intenso. E, por fim, construção civil. Aqui na construção civil, a gente tem desde revestimento de fachadas, mobiliário urbano, corrimão, guarda-corpo, pias e elevadores, são onde a gente mais vê o inoxidável. E aqui eu faço o meu parêntese para o aço do futuro, né? Se você pegar todas essas aplicações que eu comentei, o aço inoxidável ele sempre entra substituindo algum outro produto, ou se algum outro produto é um sucedâneo, um concorrente, ele tem ciclos de vida mais curtos e maiores manutenções. Então, ou seja, a hora que você olha, vamos pegar o setor de açúcar e álcool, algumas aplicações que nós passamos a usar as aços inoxidáveis ao invés de aço carbono, você dobra a vida útil do equipamento. Em alguns casos, a gente não sabe nem qual é a vida útil, porque equipamentos que duravam 1 ou 2 safras estão há 10 safras sem serem substituídos. E isso faz com que, no que tange a geração de CO2, no que tange a impacto ao meio ambiente, é um aço que ele entra com vantagem. Ao invés de a cada ano eu trocar todo aquele equipamento, ele dura 5, 6, 10 anos, ou seja, é um impacto positivo, com menor utilização de recursos naturais, menor geração de CO2 na produção para substituição. Depois eu vou falar de aços elétricos. Esses aqui eu considero que nós utilizamos tanto quanto o inoxidável, mas não vimos. As principais aplicações são transformadores. O núcleo dos transformadores são aços elétricos. A Aperam é o único produtor de inoxidáveis de aços elétricos da América Latina. Então, o transformador que levou energia para a residência de vocês hoje, ou que está mantendo todos os nossos computadores ligados nesse momento, ele tem aço Aperam lá dentro. Hidrogeradores, toda a geração hidráulica tem aço elétrico dentro. E compressores, que são os compressores, são o motor de geladeira ou o compressor hermético de uma geladeira ou de um ar-condicionado, também tem aço elétrico lá dentro. E, como eu disse, a Aperam sendo líder nesse mercado na América Latina e o único produtor, com certeza o aço do ar-condicionado do ambiente que vocês estão aí é 80% de chance de ser da Aperam. E motores elétricos, aí, mais visível, também usam aços elétricos. O aço carbono especial tem aplicações muito diversas, mas, como eu disse, eu não vou dar muito tempo, não, porque em relação ao nosso resultado, ao volume produzido, é bem menos significativo do que os outros dois que eu já comentei aqui. E aí, falando o que é a Aperam, esse slide aqui está no nosso site, se alguém quiser detalhes, tem uma apresentação para investidores que está lá. Eu tirei esse slide, eu nem traduzi para ter certeza que não mudo, porque a empresa de capital aberta, a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente vai passando, né? Mas eu queria dar uma visão geral do que é a Aperam. A gente, no que tange a geração de caixa, o EBITDA da empresa, aqui, o gráfico de cima à esquerda, a gente vê que desde a sua fundação a empresa foi só aumentando a sua geração de caixa, melhorando o seu resultado, até o ano de 2017, e de lá, 18, 19, a gente viu uma pressão muito forte nos preços das commodities, nos preços dos aços, e aí isso apertou um pouco nossa margem, ainda assim muito superior ao que foi no lançamento da empresa em 2012, mas ela sofreu 2019 e a gente esperava uma retomada que não veio devido à pandemia, mas ainda assim, como eu disse, mesmo 2020, que não foi um ano bom pela pandemia, a gente teve resultados muito superiores ao do lançamento da empresa aí há quase 10 anos atrás.
Volumes, a gente vê volumes crescentes, aí novamente sofrendo com 2019 e 2020, mas ainda assim em patamares semelhantes ao que foi do lançamento da empresa. E um EBITDA por tonelada não é muito representativo, essa unidade em cinza aqui é um produto muito de nicho, vou passar para a margem de EBITDA, e uma margem de EBITDA em torno chegou a mais de 12%, mas circulou no patamar de 8% em 19 e 20, o que para uma indústria tão capital intensiva quanto a do aço é muito baixa, tá? Uma indústria, os trabalhos aí, a McKinsey fez um trabalho que mostrava que o EBITDA percentual de vendas a ser gerado por uma indústria tão intensiva em capital deveria ser bem mais do que esses 8%. E a gente vê como que é um setor que principalmente aí 19 e 20 sofreu, né? Então, aqui é geral, tá, da Aperam como um todo, e dentro dessa Aperam toda, do grupo Aperam, o que é a Aperam South America, e é esse novo slide que eu estou aqui. Nós representamos 41% do EBITDA gerado no grupo inteiro, então, ou seja, realmente o Brasil tem uma participação muito grande, se a gente imaginar que os dois grandes footprints são aqui na Europa, mas que temos também no resto do mundo, né? Eu acho que quando a gente olha, nós somos maior do que a unidade europeia, em geração. Desculpa, aqui está toda a parte de stainless and elétrico, que a gente chama, produção de aço. A Europa está aqui dentro, mas hoje nós somos até maior do que a Europa em geração de caixa, mas estão as duas somadas 41% esse segmento. E na hora que a gente pega a Aperam South America, né, aqui é a Aperam South America, não é o grupo, a gente tem 17% de geração de caixa. Então, eu mostrei aí 8% no slide anterior, mas do grupo como um todo, mas a unidade da Aperam South America, com 41% do EBITDA gerado, ela tem um patamar bem mais sustentável de geração de caixa. Um outro ponto interessante dos nossos resultados é como que os nossos volumes são constantes, até mesmo num dos piores anos da história, com certeza, no pior ano no que tange a volume da história da Aperam, desde o spin-off em 2011, que foi o da pandemia, a gente ficou bem próximo dos melhores anos, isso graças a uma particularidade da Aperam South America, isso só temos nossa unidade no Brasil que tem isso, de termos esses 3 produtos e por sorte a gente tem um hedging natural. É muito raro todos os segmentos que nós operamos estarem sofrendo no mesmo momento. Claro que na crise de 2009 aconteceu, na pandemia aconteceu, mas acaba sendo em momentos diferentes, e aí a gente, com flexibilidade entre produtos, a gente, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente consegue não ter que parar um alto forno, que foi o que aconteceu em 2020. Nós fomos provavelmente a única siderúrgica do país que não parou nenhum alto forno no ano passado. Isso graças a essa flexibilidade entre produtos e entre mercados, né? Ano passado, a gente aumentou bastante a exportação para conseguir não parar os altos fornos, e fizemos todo esse jogo entre os produtos aí. E aí, no gráfico da direita embaixo aqui, é o consumo, a gente mostra os volumes de consumo aparente do mercado brasileiro. Eu vou detalhar isso um pouco, mas o que eu acho interessante é a gente ver que, apesar de sermos um país em desenvolvimento, né, um país que precisa desenvolver, um país que ainda tem necessidades no que tange a habitação, no que tange a infraestrutura, o número de veículos por habitante é baixo, a penetração de alguns utensílios domésticos nas populações é baixo. Se você olhar o número de residências que têm ar-condicionado, residências que têm vários itens, você vai ver que a gente ainda tem um grande potencial. Mas, apesar disso, você vê que o Brasil, de 2007 para cá, praticamente não cresceu, né? A gente tem uma década realmente perdida na hora que a gente fala de aço. Mas isso eu acho que a gente pode ver de duas formas, né? O copo meio vazio, de que realmente a gente não cresce. Tivemos uma recessão de 2009, depois tivemos uma recessão de novo em 2015, 2016. Tem esse copo vazio, mas eu acho que tem o copo meio cheio, que é dizer, ok, mas esse crescimento vai vir, tem um potencial. Eu sei que o país vai desenvolver, eu sei que mais pessoas terão acesso à saúde, a carros, a ar-condicionado. Então, a Aperam acredita muito nisso, e o que eu vou comentar no próximo slide reforça isso. Esse slide ele mostra os dados aqui, esse primeiro gráfico, ele tem os dados de consumo aparente de aço, quilograma por habitante por ano. E aqui, novamente, dá para a gente fazer as duas leituras. A primeira é de que realmente é muito baixo. O consumo aparente por habitante no Brasil é mais baixo até do que de países de mesmo potencial, de mesmo poder aquisitivo, como o México, ou poder aquisitivo menor, que é a Índia, por exemplo. Então, o Brasil ele tem um consumo de aço por habitante, ou seja, nós consumimos menos aço inox do que a maior parte dos países, mesmo países semelhantes. E quando a gente compara com países desenvolvidos, como a Alemanha, aí a ordem de grandeza diferente, né? Enquanto a Alemanha, aí nós estamos falando do patamar de 20 quilos por habitante por ano, no Brasil é 1,6 quilos por habitante por ano.
E a gente tem assim, ótimos exemplos como Taiwan, Coreia ou Itália, em que esse patamar vai para mais de 30 quilos por habitante por ano. E aí, de novo, a gente faz duas leituras, uma de que realmente não desenvolvemos, que a gente tem que crescer, a gente tem que desenvolver. A leitura positiva é de que isso vai vir, mesmo sendo baixo, o consumo 1,6, ele é muito maior do que era há 20 anos atrás, e isso é legal, ou seja, a gente tem uma aposta de que esse é um mercado, que o aço inox é um aço do futuro para o Brasil, né? Vale lembrar também, e aí ele mostra, aqui do lado a gente vê que o aço inox ele cresce muito mais que o plástico, eu acho que bem ligado àquilo que eu comentei da sustentabilidade na hora que eu falei do produto. E quando a gente compara com vários outros produtos aqui no mundo, tá? Ele é um dos produtos, uma das commodities que o consumo mais cresce no mundo. E aí a Aperam acredita sim que o Brasil vai ter um crescimento do consumo de aço e a gente fomenta esse crescimento, né? Nós temos um centro de pesquisa no Timóteo, temos 2 centros de pesquisa no grupo, um na Europa e um no Brasil. O de Timóteo ele é bem focado a desenvolvimento de novos produtos. E aí eu dou um exemplo, nós temos vários aqui, mas um exemplo é esse Endur. Esse foi um aço que a Aperam desenvolveu, eu vou mostrar um breve vídeo no próximo slide, mas só resumindo, a gente vê quais são os segmentos no Brasil que tem grande potencial de crescer, de vencer, e claramente o agronegócio, a mineração, e aí o Adriano representa a Câmara aqui, são setores que o Brasil é um campeão por, né, ganhamos de Papai do Céu um clima, um subsolo muito fértil nesses assuntos. E o Endur foi desenvolvido muito focado no setor de mineração e do agronegócio, mas ele é só um exemplo de produtos que a gente desenvolve para fomentar esse crescimento do consumo de aço no Brasil. E aí eu vou passar um breve videozinho que resume o que é o Endur aqui. Não sei se vocês vão ouvir bem, vamos tentar aqui. Como eu disse... Espera aí que agora eu não estou conseguindo voltar para a apresentação aqui. Deixa eu só tirar do modo apresentação que eu consigo caminhar. Mas então, eu estava comentando, o Endur então foi um aço que hoje, as primeiras aplicações foram em vagões de minério. Hoje, quando você cruzar aquelas composições da Vale, por exemplo, na estrada de ferro Vitória Minas, uma boa parte daqueles vagões já são de inox Endur. O objetivo aqui é você combinar a resistência à corrosão com a resistência à abrasão, sem entrar em muito detalhe técnico, mas a gente percebeu que boa parte das corrosões dos processos de desgaste de alguns equipamentos da área de mineração e do agronegócio estão ligados à combinação. O produto começa a se oxidar, começa a enferrujar, e aí passa uma cana-de-açúcar em cima daquele aço enferrujado, ele acelera muito o desgaste, e aí a gente conseguiu desenvolver um produto que é um aço com baixa liga, ele é um inox mais acessível em custo do que a maioria, e ele fornece essa propriedade de resistência à corrosão e abrasão, que tornou sua aplicação em betoneiras de concreto, em caminhões de lixo, em açúcar e álcool, na mineração, tornou a aplicação com custo ao longo da vida muito satisfatório. Então, mas é só dando um exemplo, porque são, como eu disse, aplicações que nós desenvolvemos para conseguir fomentar esse aumento do consumo aparente de aço inox no Brasil. Continuando um pouquinho, né? Aços do futuro, falando de futuro, eu brinco, toda vez que a gente fala desse assunto, eu brinco que hoje a maior parte do meu dia é dedicado a essas 3 letrinhas, ESG, né? Eu acho que para quem é menos familiarizado, E de Environment, Meio Ambiente, S, Social e G de Governança, ou seja, isso norteia realmente o core da minha função como presidente dessa empresa, é aqui que eu estou dedicando energia, e os motivos são óbvios, e eu vou falar um pouquinho de como que a nossa missão
dentro, como a Aperam responde a esses pontos. Eu acho que o primeiro de produtos foi o que a gente já comentou, né? A gente produz aços que são não tóxicos, que têm uma longa vida, no caso do inox, que são infinitamente recicláveis, né? Muitos produtos são recicláveis, mas tem um limite, né? Às vezes, quando você recicla um plástico, ele não serve para todas as aplicações que ele servia na sua primeira aplicação. Aqui não é o caso. O aço inox reciclado é idêntico ao que você compra vindo da liga. Então, eu acho que isso torna ele infinitamente reciclável e além do ciclo de vida, isso faz com que os nossos produtos sejam parte da solução e não do problema de CO2. Nós temos, como a Aperam, o footprint de menor geração de CO2 por tonelada de aço, fomos reconhecidos, inclusive, pelos analistas de investimento. Realmente, a gente, pelo fato que eu vou entrar no detalhe de usar carvão vegetal de florestas plantadas e sucata, a gente tem uma vantagem em relação aos nossos concorrentes. Somos um campeão de reciclagem, né? E também da recuperação de água. Temos objetivos até 2030, alguns vão até 2040, 2050, em todos os aspectos no que tange a meio ambiente, tanto de captação de água, quanto de geração de CO2, quanto de reciclagem de resíduos. Então, a gente traça e divulga isso anualmente, está sendo revisto nesse exato momento, é um dos motivos que eu nem vou falar dos objetivos, porque em breve eles serão revistos e todo ano a gente revê para objetivos mais ambiciosos. Nós valorizamos a força de trabalho, trabalhamos fortemente para melhorar a nossa diversidade. A gente tem problemas ainda é uma empresa com uma força de trabalho eminentemente masculina, isso a gente trabalha. Ainda temos pouca diversidade de raça na liderança, a gente tem que trabalhar isso também, mas eu tenho objetivos e tenho metas minhas de trabalhar isso, que é um longo dever de casa. Ainda no que tange ao social, como o Adriano comentou na apresentação, a nossa empresa, a gente há muitos anos, há décadas já, ela trabalha o clima organizacional, ou seja, a gente tem como valor que as pessoas gostem de trabalhar na Aperam. Tivemos reconhecimento na época pela revista Exame, em 2016, como melhor do setor, como o Adriano comentou. Ano passado, um trabalho da FIA, né, que é a área de administração da USP, ela fez um trabalho de avaliação, nós participamos do concurso e ficamos em primeiro no agronegócio com a Bioenergia e em terceiro no setor de indústria com a Aperam. Então, assim, a gente tem isso como objetivo, medimos o nosso clima no grupo a cada 2 anos, mas no Brasil, a todo ano a gente faz avaliações de clima. Todos os meus gerentes, diretores têm metas de clima a atingir na área deles. Governança é uma empresa que acompanha os critérios mais rígidos de governança das bolsas em que atuamos, que são bolsas bem exigentes, como a de Luxemburgo, por exemplo. Então, assim, a gente segue todos os critérios de governança das bolsas onde operamos. Compliance, também temos uma política de zero tolerância, comitê de compliance, compliance officer nos mercados, hotlines, linhas anônimas de denúncia, e assim, estamos muito seguros de que o que tem que ser feito está sendo feito, nunca é perfeito, mas sempre estamos progredindo nesse assunto. Depois da minha paginazinha de ESG, eu vejo aqui algumas pessoas do setor da indústria, o Adriano, da mineração. Acho que você sabe o quão importante é a segurança num negócio como o nosso. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, eu tenho 3.000 pessoas trabalhando, alguns em frente a um forno a mais de 1.500 graus, trabalhando em altura. Então, isso é de longe a minha... Eu nem gosto de falar prioridade, eu não falo, isso é o meu valor, porque prioridade a gente pode ter ideia de que é negociável, que um dia alguma coisa vai ser mais importante. E a gente tem muito orgulho da Aperam estar com resultados consistentes e cada vez melhor. Isso a gente não concorre com ninguém aqui, então não vou ficar muito comparando, mas quando a gente põe dentro do grupo o nosso resultado no Brasil é o melhor do grupo Aperam, e mesmo quando a gente compara a Aperam com o setor, é muito bom. Só para dar um exemplo para quem tem menos familiaridade com essas taxas de frequência que a gente chama, né? No ano passado, na Aperam, na indústria em Timóteo, na siderúrgica, nós não tivemos nenhum acidente com perda de tempo. Eu brinco com a minha equipe que a minha casa é menos segura do que a indústria siderúrgica em que eu sou o presidente, porque ano passado, na minha casa, teve alguém que ficou um dia sem trabalhar porque machucou, torceu o pé, no caso, na minha casa, porque torceu o pé, e na Aperam, aqueles 2.300 funcionários na usina de Timóteo, eu não tive nenhum que ficou um dia sem trabalhar por um evento de acidente de trabalho. Isso é
é realmente um grande orgulho nosso aí, e a gente sempre gosta de mostrar, porque está bem ligado ao S do ESG, né? Aí eu vou falar um pouquinho do aço verde, né? Por que a gente fala que o aço da Aperam é um aço verde? E aí eu vou nesse círculo aqui, porque, na verdade, todo o nosso processo começa com a produção de uma muda de eucalipto, que foi produzida há 7 anos atrás. Essa muda, então, é plantada, cresce por 7 anos a nossa floresta, transformamos aquele eucalipto em carvão, e esse carvão alimenta os altos fornos. E aí você faz primeiro, porque é um processo totalmente, né, renovável, ou seja, hoje eu estou plantando para repor a muda que eu cortei, que virou carvão. Então, ao contrário da outra forma de produção de aço, que é via carvão mineral, que é o coque, isso aqui é totalmente sustentável, né? E além disso, acho que primeiro eu vou falar um pouquinho o que é o alto forno aqui. Adriano, desculpa você que já conhece isso até mais do que eu aí, mas nem todos devem estar tão familiarizados. O alto forno, na prática, ele recebe o minério de ferro, que é um óxido de ferro. Você sopra ar, coloca uma fonte de carbono, carvão ou coque, alguns fundentes aqui, é mais detalhe, mas na prática você pega e tira o oxigênio que estava nesse minério de ferro, transforma ele em CO2 ou CO, e aí você tem o ferro líquido e libera gases CO2 e CO. Então, ou seja, por definição, o processo do alto forno ele gera CO2. Isso aí não tem nenhuma dúvida disso. E as reduções dessa geração de CO2, elas passam por processos, já tem processos de eletrólise para a produção de ferro, tem processo de utilizar hidrogênio, mas isso é bem mais complexo você reduzir a geração de CO2 dessa forma, porque não adianta você usar uma energia para reduzir esse minério de ferro, mas essa energia ter gerado CO2. Né? Então, eu acho que existem rupturas do processo em que vão usar hidrogênio, vão usar eletricidade, vocês vão ouvir falar muito disso, mas isso depende de uma energia verde que o Brasil tem, mas o mundo não. Né? A gente sabe que na China, que é o maior produtor de aço do mundo, boa parte da energia é através de queima de carvão mineral, que também gera CO2. Né? E a grande diferença da Aperam é que a gente gera sim CO2 nos nossos altos fornos. Mas o que é interessante, eu vou mostrar no próximo slide, é que a gente gera menos CO2 na produção do alto forno do que a gente consumiu de CO2 da atmosfera no crescimento daquelas florestas por 7 anos. E aqui eu vou comparar 2 processos, né? Isso aqui foi um trabalho realizado pela Universidade Federal de Viçosa. A gente está até renovando esses estudos para fazer uma análise de qual é a geração de CO2 de uma tonelada de aço da Aperam. Esse estudo está sendo feito porque a gente tem uma convicção de que a gente vai ficar muito bem posicionado, porque, como eu disse, né, 7 anos de uma floresta crescendo é muito CO2 consumido. E, na prática, o que esse estudo da Universidade Federal de Viçosa mostrou foi que, via carvão mineral, a cada tonelada de gusa que eu produzo no alto forno, eu gero 1,8 tonelada de CO2. Já a produção via carvão vegetal é o contrário. A cada tonelada de gusa que eu produzi, eu consumi 1 tonelada de CO2. Ou seja, as minhas florestas, ao longo da vida dela, elas consumiram mais CO2 do que o meu alto forno gerou para produzir aquele mesmo gusa. Então, assim, por isso que a gente fala que é um aço verde, porque eu não só pelo fato de ser renovável, como a Virgínia muito bem lembrou, mas principalmente porque, por ter 7 anos de crescimento de floresta para fazer aquele carvão, eu consumi mais CO2 do que eu gerei no processo de produção de aço. Então, assim, fechando aí com essa parte do aço verde, eu encerro a minha fala aqui e aí direciono aos comentários e perguntas do Adriano aí. Obrigado, pessoal. Nós aqui agradecemos, Frederico, excelente apresentação, parabéns pelos resultados da Aperam, parabéns pelo seu comando aí com essa turma, elegendo sempre a Aperam como uma excelente empresa para se trabalhar. Bom, a gente teve algumas perguntas aqui, eu também tenho algumas curiosidades, então eu vou começar por uma aqui que eu gostaria de te fazer. Quais são os principais insumos da Aperam? Você já falou vários aí, né? Quais são e de quem que vocês recebem? No caso do carvão vegetal é próprio, mas os demais insumos, de quem que são os principais fornecedores da Aperam? Ok, vamos lá.
Bom, pegar os principais insumos, né, como você comentou, Adriano, o carvão vegetal é próprio, então vamos tirar esse. Depois a gente tem minério. Minério, na prática, a Vale é um dos nossos maiores fornecedores normalmente, por motivos óbvios, mas temos outros também que fornecem minério e até pelota para a gente. Por exemplo, Valorec também é um fornecedor de pelota. Depois entram as ligas, e aí nós temos os ferros ligas. Eu vou falar, o ferro níquel é um importante no inoxidável. Aqui no Brasil nós compramos tudo, pouquíssimo importado, quase nada, e no Brasil você tem dois grandes produtores, que são a Vale novamente e a Anglo, os dois são fornecedores nossos. Cromo, nosso maior fornecedor também, uma empresa brasileira, a Ferbasa, Ferro Ligas da Bahia S.A., que tem desde a mineração do minério de cromo até a produção de ferro-cromo, é o nosso maior fornecedor de ferro-cromo. E depois ferro-silício, a gente tem a Minas Ligas também em Minas, e a Ferbasa novamente, são dois grandes fornecedores de ferro-silício. Eletricidade, obviamente a CEMIG, e gás natural, a Gasmin. Então, acho assim, esses aí, falei matérias-primas e insumos aí, eu acho que eu cobri mais de 80% do nosso custo, tá nesses que eu comentei aí agora. Ok, maravilha. A gente sempre pergunta isso para os nossos convidados, Frederico, porque também tem uma grande curiosidade dos nossos associados, aqueles que já são fornecedores de vocês, para poder aumentar o market share. E lógico que eu perguntei dos insumos, mas agora eu vou generalizar a pergunta em termos de como se preparar melhor para ser um fornecedor da Aperam. O que você pode falar para os nossos associados e para os nossos companheiros? Ok, Adriano. Bom, eu acho que aqui não tem muito mistério, a gente realmente opera em Minas, então a gente tem a maior parte dos nossos fornecedores aqui. Por questões óbvias, a gente, né, o próprio nome do estado, Minas Gerais, não é à toa, então a gente está realmente no mercado que tem uma boa base de fornecimento de minérios e ligas, e então aqui. Então, assim, é interessante falar disso porque está aqui o nosso grande mercado fornecedor, está aqui. Eu acho que, se você olhar os pilares aí, claramente a gente vai ter um lado sustentabilidade, né? A gente vai, e como eu disse, a importância disso é crescente. Eu acho que isso como se preparar é ser uma empresa sustentável, e na hora que nas 3 letrinhas, eu acho que tanto do meio ambiente como social, como em governança, né? Da parte de compliance, tudo isso somos bastante rígidos nesses 3. Eu acho que depois competitividade, né? A gente está no mundo de commodity, o meu maior concorrente é o chinês. Eu brinquei que vocês certamente usaram a sua Aperam hoje ao longo do dia, mas infelizmente vocês usaram alguma coisa de chinês também. Então, assim, eu sei que concorrer não é fácil com essa turma, podemos fazer uma conversa de mais de 1 hora se é economia de mercado ou não é, mas, bom, não é esse o objetivo aqui. Então, assim, a gente precisa de competitividade, essa empresa só sobreviveu com sucesso e cresceu por 77 anos porque a gente foi competitivo e sempre esteve no mercado em condições de competir em qualidade, custo e, mais recentemente, no que tange a sustentabilidade. Então, para mim, seria primeiro esse lado sustentabilidade e segundo, competitividade. Eu acho que são esses 2 pontos, Adriano. Ok, muito obrigado. Temos mais uma pergunta do Charles Borges, que é um dos nossos participantes aqui. Ele escreveu no chat: novos métodos, novas tecnologias, tudo isso tem um custo muito elevado. Como esse avanço gera economia para os clientes? E completa: no preço ou nas operações? Põe entre parênteses vida útil dos produtos, etc. Bom, eu não sei se eu vou tentar responder um pouco geral aqui, depois ele fica, o Jorge, né, que fez a pergunta, fica à vontade aí para... Charles Borges, isso. Ele fica à vontade para complementar. Eu vou responder por 2 formas. A primeira, eu acho que eu comentei um pouco, né, dos novos processos que surgem para a produção de aço sem geração de CO2, e eu acho que aí vem bem essa pergunta dele, do Charles, do custo, né? Claramente, você produzir aço via por exemplo, eletrólise ou via hidrogênio, vai exigir enormes investimentos e talvez a gente não consiga com o custo que é produzido hoje. Quem vai pagar essa conta é uma grande pergunta, porque as indústrias estão aí para gerar recursos para os acionistas, óbvio, ninguém vai gerar prejuízo só para ficar para produzir alguma coisa diferente. Então, eu acho que quem vai pagar isso, para mim, o mundo vai dar um valor, sabe? Eu acho que provavelmente os nossos filhos e netos não vão aceitar
comprar um produto, sei lá, eu não vou comprar essa caneta porque esse plástico não é reciclável, esse plástico não é biodegradável. Então, assim, eu acho que vai ter que partir de uma consciência do mercado de que é importante taxar CO2, valorizar quem não gera CO2, isso tudo vai ter que vir do mercado, essa exigência, para que a gente mude. Eu acho que nós todos, a gente já vê, assim, alguns setores, né, você não quer consumir de uma empresa que tem uma reputação ruim, no que tange, não sei, trabalho escravo ou alguma coisa parecida, da mesma forma a gente vai olhar no futuro. Então, resumindo, assim, isso não acho que vai pagar com redução de custo essa menor geração de CO2, não, vai pagar com a consciência nossa de consumir os produtos. Bom, e aí depois eu vou responder de outra forma, no que tange a inovação, ao videozinho que eu apresentei, né? Porque tem muitas vezes a gente vai levar o aço inoxidável, principalmente para uma nova aplicação, e a primeira coisa é, não, mas aço inoxidável é caro. Ali, nesse caso, a maior parte dessas aplicações, ela se paga pelo maior ciclo de vida, né? Então, por exemplo, maior ciclo de vida e redução de peso. Vou dar um exemplo que está na minha cabeça aqui, que ele é mais óbvio e está mais próximo de nós, Minas Gerais. Os vagões, né? Como eu disse, se você andar ali, pegar a 381 em direção a Timóteo, ali, você vai andar ao lado da Vitória Minas, da Ferrovia Vitória Minas, você vai ver os vagões passando. Se você observar, você vai ver uns cinzas, mais cinzas que outros, alguns marrons, uns cinzas, os cinzas são de inox. Aí você fala assim, pô, mas inoxidável num vagão de minério, aquele troço sujo, é porque é bonito? Não, não é. É porque com o uso, primeiro, a vida aumenta, e você reduz o peso. Até o maior ganho ali é a redução de peso. Como ele tem menor desgaste e maior resistência à abrasão, você conseguiu reduzir a espessura das chapas e reduzir o peso. Então, dando aquele exemplo para tentar falar o todo, o que paga você usar um aço mais caro, porque é um aço inox, ele tem liga, ele tem cromo, não é só ferro. O que paga? O que paga é que, ao invés de transportar 100 toneladas naquele vagão, eu transporto 104, 105, 106, porque a chaparia tem 3, 4, 5 toneladas a menos. Então, ou seja, essas novas aplicações que nós desenvolvemos, Charles, elas são pagas ao longo do ciclo de vida do produto. O desembolso inicial é maior, mas claramente há uma economia de escala geral. A betoneira é muito semelhante. Você reduz aquele balão, né, aquela betoneira, caminhão betoneira, aquele balão de inox, ele tem uma grande redução de peso, ou seja, cada caminhão leva uma toneladinha, ou 1, ou 2, ou 3 metros cúbicos a mais de concreto, e é isso que paga aquele maior investimento inicial. Eu peço o Charles aí para colocar no chat se eu respondi a pergunta aí. Ok, ele já colocou aqui, perfeito, obrigado. E eu só vou complementar, né, porque tem mais de 33 anos que eu estou implantando projetos na mineração, a utilização do aço inoxidável, ela realmente está nessas questões de benefício, mas o grande impasse é o paradigma do custo mais alto inicial. Então, assim, né, é sempre um trade-off aí que os especialistas têm que evoluir nessa situação, ou seja, um tanque, por exemplo, de alguns tipos de mineração que dura 1 ano, você tem que refazê-lo, num de aço inoxidável ele dura 10 anos, né? Mas custa um pouco mais caro no início e sempre é feita essa avaliação, às vezes, indevida, vamos chamar assim. Agora, tem também que entender todos esses lados e fazer um trabalho que vocês fazem muito bem aí, Frederico, a sua equipe, e até de formiguinha mesmo, né? Então, de estar sempre mostrando essas possibilidades de ganho. Adriano, só um exemplo disso que você está falando, né? O setor de açúcar e álcool, o setor de álcool, não tem muita dúvida, não. Por questões químicas, é o aço inoxidável que é usado, não tem muita concorrência ali, não. Na cana, não. A cana e a açúcar, o segmento ali, na hora que você está ainda na cana, na moagem e a produção do açúcar, é interessante que a gente teve no passado. Bom, não tem mais dúvida, tem aplicações com aço inox, tá as vantagens de curtíssimo prazo, payback de 2, 3 anos. Mas tem gente que ainda usa aços carbono. Por quê? Porque, principalmente quando um juros estava alto, 12%, 13%, 14%, mesmo sabendo que ele teria um payback em 4, 5 anos, ele não tinha aquele capital para investir ali. Então, ele preferia fazer a primeira de carbono, sabendo que na primeira safra ele teria que trocar, mas aí na primeira safra ele já tinha tido o benefício da venda do primeiro ano dele e aí ele conseguia investir. Mas, assim, é só isso para dizer que são aplicações que vão evoluindo. Eu acho que hoje na açúcar já tem pouquíssimo aço carbono. Há 20 anos atrás praticamente não tinha inox, né? Mobiliário urbano é um outro exemplo. Mobiliário urbano, há pouco tempo atrás, ainda tinha muito corrimão, por exemplo, de aço pintado.
aquilo era pintado todo ano, né? Hoje é raro você ver um novo estádio sair, o estádio do Palmeiras, do Allianz, foi todo de inox nosso. É raro você ver os guarda-corpo, corrimão não ser de inox, porque é meio óbvio ali, né? Que você não vai ter como quebrar, não vai ter como enferrujar, não precisa pintar, então... Então, assim, resumindo o que você está falando, é um trabalho de formiguinha, cada aplicação tem sua vantagem, tem hora que o capital inicial não vai permitir, mas, no geral, é um aço que vai ganhando volume, e é por isso que a gente vê ali, quando eu mostrei no gráfico, entre as commodities, é uma das que mais cresce no mundo inteiro. Ok, agora temos uma pergunta que veio diretamente da França. A nossa colega da Sociedade Mineira dos Engenheiros, Janaína França dos Santos, não é de Santa Bárbara, mas é de Sete Lagoas, parte da Grande Curvelo. Ela pergunta: qual é a política da Aperam para a contratação de engenheiros recém-formados? E, logicamente, que a gente complementa dela mesmo, mas quando eu falar a gente complementa é por causa da SME. Você vê possibilidades da SME contribuir nesta área? Aí eu complemento. Se sim, como? Bom, vamos lá, a política. A gente está sempre contratando engenheiros, né? A nossa empresa, o nosso core é engenharia, né? Quer seja a metalúrgica, a minha formação, elétrica, no que tange aos aços elétricos, mecânica no processo. E a nossa política, a gente está contratando constantemente, trabalhando fortemente a parte de diversidade, né? E muito recentemente a gente fez uma contratação, a gente não contrata mais turma de trainee, antigamente a gente tinha isso, eu entrei como um trainee. Eu acho que hoje os modelos são um pouco diferentes, assim, entrava uma turma meio que sem a função para depois ir desenvolvendo dentro da casa, mas a gente faz contratações de, entre aspas, assim, em blocos, e recentemente a gente contratou. E a política não tem nada fora do normal, a gente contrata desde recém-formados para alimentar na base o conhecimento da casa, como substitui alguém que aposenta e aí já pegando alguém mais sênior, né? Trabalhando diversidade, toda contratação nossa ela tem que ter hoje diversidade de gênero, ou seja, não pode ter uma vaga que eu tenha só 3 candidatos, que sejam 3 homens ou 3 mulheres, não pode. De raça, de cultura, tudo isso a gente está tentando trabalhar ao máximo, e também de PCDs, né, de pessoas com deficiência, a gente também tem a visão do lado social da empresa que a gente tem que ter uma maior diversidade. A nossa força ela tem menos do que de algumas minorias do que a população, e a gente tenta corrigir. E se a Sociedade Mineira de Engenheiros pode ajudar, eu imagino que sim. Fico com o dever de casa, Adriano, de colocar em contato com o meu pessoal do RH para ver como que a gente pode fazer isso, porque, repito, a gente está sempre contratando engenheiros, nesse exato momento a gente está contratando, a gente já usa as novas ferramentas, o LinkedIn é uma ferramenta que a gente usa muito, a gente usa divulgação nas escolas também, então, assim, seria por aí, e eu fico com esse dever de casa, Adriano, de colocar em contato com a minha responsável da área de admissão, que admite engenheiros, é uma área específica, porque é uma área que a gente trata mais a gente fala que ela é da área de conhecimento, não é a área de contratação, né? A admissão é um pouco diferente de você absorver conhecimento, que é o que a gente faz quando a gente pega engenheiros ali. Mas eu fico com esse dever de casa. Ótimo, para sua informação e de todos que estão participando, nós temos na Sociedade Mineira dos Engenheiros a SME Jovem, estamos trabalhando num projeto agora até de trabalhar as competências e tanto dos estudantes, aproximando, né, a universidade das empresas, quanto os recém-formados. Então, sobre diversidade que você falou, é muito natural a gente falar das mulheres, né? E aí na Associação Comercial de Minas, a gente tem o Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora, e a gente até organiza eventos muito em conjuntos. Então, com a presidente Alexandra, a gente estava planejando, e vamos executar ainda, as minas das minas e as mulheres de aço. Então, quando eu for falar das mulheres de aço, eu vou falar das mulheres de aço inoxidável, hein? Isso aí. Aí eu vou te convidar também para você colocar o seu pessoal desta área para a gente poder também estar participando, tá ok? Com prazer, Adriano. Eu vi que conectada aqui está a Raquel. A Raquel é funcionária da Aperam, é gerente executiva, e ela é meu braço direito. Já há uns 3 anos ela me provoca no assunto de diversidade, ela vai nos ajudar com certeza. Porque então tá. realmente temos um dever de casa juntos aí, viu? Pode contar conosco. Ótimo. Bom, continuando aqui, o Matheus Augusto fez a pergunta: vejo que a Aperam usa o FEA
no refino primário, qual seria as suas vantagens em relação ao convertedor? Essa é bem técnica, hein? Essa é bem técnica aí, né? Mas como você é especialista, eu estou tranquilo. Não, falando de aciaria, eu fico feliz. Na verdade, eu comecei minha carreira como engenheiro na aciaria. Bom, mas vamos lá. Sim, o FEA, né, o forno elétrico a arco, o processo de fusão de sucata de aço é feito através do FEA. E aí você perguntou em relação à vantagem em relação ao convertedor. Na verdade, na produção dos aços inoxidáveis, a gente só usa o FEA para aços inoxidáveis. Na produção do aço inoxidável, ao contrário do carbono, né, que o Matheus, né, que fez a pergunta, ao contrário do aço carbono, o Matheus, você tem toda a razão, você usa o FEA e não usa o convertedor, você funde sucata. No aço inox, não. O interessante é que no aço inox, pelas necessidades de refino e edição de liga, quando a gente usa o FEA, a gente depois passa pelo convertedor também. Então, na verdade, mas eu vou mudar um pouco a pergunta. Qual que é a vantagem de usar o FEA ao invés de usar sucata ao invés de usar o gusa líquido, que vem do alto forno, né? A vantagem é que você, quando usa sucata, você consegue comprar ligas mais competitivas do que você usar o gusa. Porque se a gente usa o gusa, eu preciso adicionar ferro níquel e ferro cromo. Quando eu uso a sucata, eu já afundo uma composição química próxima do aço final e essa liga, normalmente, ela entra de forma mais competitiva. Na Aperam, a gente só usa praticamente o FEA para aços inoxidáveis que contêm níquel e cromo, tá? Então, usamos sim, para carbono a gente não usa, mas para elétrico a gente não usa, até por questões de pureza. O aço elétrico é muito exigente, ele tem que vir do metal puro, do ferro gusa. Mas assim, principalmente para os aços austenísticos, ferro, níquel, que tem níquel e cromo, que a gente usa o sucata e, portanto, usa o FEA. Então, na verdade, se você olhar a minha aciaria, ela recebe de duas origens, do alto forno, o gusa líquido, e da sucata, que vai para os FEAs. Então, não sei se eu respondi, como o Adriano adiantou, que é bem técnico, fiquei tentando limitar para não falar grego aqui, mas espero que tenha ficado claro. Você está no mudo. Bom, então, a palavra mais falada nos anos 2020 e 2021, seu microfone está no mudo. Mas a próxima pergunta que nós temos aqui é do presidente do nosso Conselho Empresarial de Turismo, mas é um especialista na área, formado em Ouro Preto, professor Otávio Elísio. Caminham para outras ligas especiais? Aí ele coloca lítio, 3 pontinhos. E ele aproveita para poder te fazer um elogio. Muito boa bandeira sustentabilidade, usando e replantando floresta que consome CO2. Parabéns. Obrigado. Não, a bioenergia, essa forma sustentável de produzir é realmente um orgulho nosso, Otávio. E a gente está trabalhando, como eu disse, na certificação disso, para medir qual que é o impacto, porque visualmente ele é muito claro, né? Na hora que você vê, eu brinco, a minha coqueria é essa floresta bonita aí, né? Então, eu acho que... Obrigado. E voltando à pergunta, a gente trabalha ligas ligadas aos produtos que a gente já tem. Então, o inox e o elétrico, lítio não. O que a gente tem aqui, as ligas de inoxidáveis vão evoluindo. Por exemplo, o advento do pré-sal fez com que nós passássemos a produzir aços duplex, não vou entrar no detalhe, mas aços de maiores teores de liga do que os anteriores. Então, a gente vai sempre caminhando para um produto mais nicho, de maior diferenciação em relação às grandes commodities, ao chinês, mas sempre dentro do nosso core, que é aço elétrico e aço inoxidável. Então, aí quando você fala assim, lítio não é uma das ligas que a gente está no radar, não. Aí já de curiosidade minha, o nióbio. O nióbio é uma das ligas que a gente usa. Eu deveria ter mencionado a CBMM quando eu falei dos fornecedores, né? Boa parte dos aços mais nobres que a gente vem desenvolvendo, eles têm nióbio. Por exemplo, esse Endur que eu apresentei, ele tem variantes com nióbio, né? O nióbio ele tem algumas propriedades no aço que são bem divulgadas pela CBMM, eles fazem um bom trabalho de desenvolvimento, diga-se de passagem. Além dessa parte da propriedade mecânica, nos inoxidáveis eles ainda têm uns outros atributos ligados aos carbonetos e carbonitretos, aí, que eu não vou entrar no detalhe, mas o nióbio, sim, a gente utiliza bastante nióbio na produção, devemos ser um dos maiores consumidores do país. Eu te ajudei a lembrar agora, só por causa disso. Podemos esquecer, não. O Frederico, o Matheus, só para você saber aqui, para todos que não estão acompanhando o chat, falou que foi perfeita a sua resposta aí, aquela mais técnica, e o Otávio Elísio, acho que me puxou a orelha aqui, falando, eu sou engenheiro de Minas e metalúrgico, e está muito entusiasmado com a sua palestra, tá bom?
Obrigado, legal. Eu sou metalurgista, mas meu pai é de Minas Metalurgia Civil, engenheiro geral da UFOP, formou em 64. Então, assim, aprendi metalurgia de casa. Como é que é o nome do seu pai? Antônio Cláudio Azeredo Lima. Antônio Cláudio Azeredo Lima. Isso. Ok. Provavelmente o professor Otávio Elísio conhece, eu sou mais jovem, então eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Estamos chegando aqui ao fim, não temos mais perguntas para o Frederico. Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade sua, Frederico. Acho que foi uma excelente aproximação da Aperam com essas duas casas, tanto a Asseminas quanto a SME. Aproveito aqui só para colar aqui que a Janaína escreveu: obrigado pela resposta. Frederico, apenas lembrando, para Paulo Freire, somos todos pertencentes à raça humana, portanto, respeito todo tipo de diversidade dentro da Aperam e é muito bem-vinda. Parabéns pela palestra. Somos colegas da engenharia metalúrgica. Antônio Obrigado. Cláudio, meu abraço, foram as palavras do Otávio Elísio, já aproveitando aqui também a fala dele aqui no final. Presidente José Anchieta, vi que você se manifestou aí, então pode fazer suas considerações finais. Não, presidente, é apenas para agradecer e para elogiar. Agradecer ao palestrante, agradecer e elogiar a Adriane Spechit, que tão bem conduz esse conselho. Agradecer, não vejo mais aqui na sala, mas a presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, e uma apresentação para o Frederico Aires Lima, cujo Aires é de Santa Bárbara e não de Curvelo. Na verdade, é esta nova Asseminas. A Asseminas atenta a tudo que seja de interesse desse mundo empresarial tão moderno, tão inovador, tão novidadeiro todos os dias. Mas quero terminar cumprimentando o presente que está na sala, o professor Otávio Olívio Brito, porque ele conduz, e muito bem, o nosso Conselho de Turismo, que, afinal, no fundo, tem tudo a ver com a atividade empresarial mineira. É realmente um agradecimento, é um prestígio tê-lo conosco, caríssimo Frederico Lima, que eu ainda não conhecia, viu? Eu agradeço a presença de todos. A Asseminas, mais uma vez, demonstra a sua vitalidade, a sua presença, a sua preocupação com toda a temática que diz respeito a este empresariado que passa por esta crise tão difícil em relação à pandemia do coronavírus. Muitíssimo obrigado a todos. Devolvo a palavra ao Adriano. É ele que deve encerrar esse belo evento. Muito obrigado, presidente José Anchieta. Antes de encerrar, Frederico, você quer fazer uma mensagem final? Não, pessoal, agradecer a atenção, não é só dizer que é um prazer falar da Aperam nesses temas que acabaram norteando a apresentação e principalmente as perguntas, que é a parte de sustentabilidade e diversidade. Eu acho que a gente falou bastante de aço, que é o nosso negócio, mas é legal ver que essa preocupação desses assuntos não é só da Aperam, não é só minha, e nós todos aí mesmo numa Sociedade Mineira de Engenheiros, Associação Comercial, e falando de mineração e metalurgia, assuntos tão importantes para a humanidade aparecem aí. Muito legal, foi um prazer, uma manhã gostosa. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia, obrigado. Bom, Adriano. Antes de encerrar, eu só quero deixar aqui a mensagem de que o Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia foca tanto na mineração quanto na siderurgia, demonstrando aqui agora com a Aperam presente, e gostaríamos também de receber contribuições dos participantes, caso queiram algum assunto sendo apresentado aqui por nós. E gostaria só de chamar a atenção que a gente está sempre fazendo esse tipo de parceria com outras instituições, como a Asseminas fazendo com a Sociedade Mineira de Engenheiros, e também com a Organização Mineiro Negócio, que é um outro boné que eu utilizo. E lembrando que a gente está numa série de webinários sobre mineração em terras indígenas, discutindo esse tema que é de fundamental importância, e teremos o nosso próximo evento no dia 24 de junho. Aproveitando o retorno da nossa querida Virgínia Campos,
que foi citada agora. Eu pergunto a ela se ela tem alguma mensagem final também antes de encerrarmos. Ok. Bom, eu avisei ao Frederico que eu tive que apagar um incêndio aqui, ia sair um pouco da reunião, mas que eu retornaria brevemente, assim que eu me liberasse lá. É uma correria danada hoje em dia. Bom, eu então perdi um pouco da apresentação, mas ontem, Frederico, eu antes, me preparando para a reunião de hoje, entrei no site de vocês e fiz uma boa pesquisa a respeito das atividades que vocês fazem e parabenizar o trabalho que vocês fazem e nos colocar, conforme o Adriano colocou no início da reunião, à disposição de vocês lá na SME, por meio das nossas comissões técnicas, para colaborar. Nós queremos ser uma camisa neutra na discussão de questões técnicas. Nós queremos tratar as questões técnicas com muito critério técnico, né? Fatos são fatos, e é assim que nós queremos levar discussões para dentro da SME. Nós temos um espaço amplo para poder fazer atividades e encontros, esperamos que no segundo semestre possamos estar encontrando presencialmente, e é esse o convite que eu faço a vocês, de nos visitar, tomar um café pão de queijo, e nós alinharmos aí, fortalecermos essa parceria aí entre essas casas antigas e preparadas para estar contribuindo para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil também, no caso, seus que estão aí oferecendo e fornecendo produtos de alta qualidade. Então, era isso, o convite fica feito, quem sabe, segundo semestre, consigamos fazer reuniões presenciais. Obrigada. Obrigado, Virgínia. Só para encerrar, então, vários cumprimentos aqui, parabéns a você, Frederico, e a Aperam, muitos elogios aqui no nosso chat, que todos podem acompanhar aí, e considero, então, esta sessão encerrada a partir de agora, e agradeço mais uma vez a você, Frederico. Muito obrigado, gente, foi um prazer. Tá joia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos.